Bom dia, amados, a paz do Senhor, sejam bem-vindos todos. Eu queria aí que você se colocasse de pé, você que está na igreja, no templo, para a gente iniciar aqui com uma oração, né, de louvor e agradecimento por tudo que o Senhor tem já feito nas nossas vidas, né, apesar das grandes lutas, né, que o mundo tem atravessado e tem atingido, né, também a igreja. Nós cremos que o Senhor tem cuidado de nós e tem nos sustentado, né, em todos os sentidos, amém? Você vai fechar os seus olhos e elevar a sua voz e agradecer ao Senhor por esta oportunidade, né, de estarmos aqui cultuando e engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos deu a vida e aquele que cuida de nós em todas as fases da vida, amém? Feche os seus olhos, você não vai orar baixo, você vai elevar a sua voz e orar alto, e você vai ouvir aquilo que você estará orando, amém, amados? Você que está em casa também, você também aí, é a oportunidade, né, de você orar e agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem realizado nas nossas vidas e na nossa família. Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Pai, nesta manhã de domingo tão linda. Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, Pai, apesar das lutas e das tribulações, das tempestades que temos vivido nos últimos dias, Pai. Pai, nós estamos aqui para louvar e bendizer o Teu nome e para realizar este culto, Senhor Jesus, não para mencionar nome de pessoas ou coisas, Pai, mas para exaltar o nome do Senhor e reconhecer o Teu senhorio e a Tua grandeza, Pai, nas nossas vidas e nas nossas atitudes, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos deu vida, até aqui o Senhor nos deu fôlego de vida, Pai. Por isso nós estamos alegres nesta manhã tão maravilhosa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, faça presente neste lugar, meu Deus, no templo e também nas casas dos irmãos que estão, Senhor Jesus, neste momento assistindo esta live e este culto, Pai, em nome de Jesus, amém? Permaneça de pé, amados. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, bem abençoada, amém? Glória a Deus. Gostaria de convidar aqui o pessoal do louvor, amém? Para a gente cantar que grande é o Senhor, grandes são as tuas obras e grandes são os teus feitos, né? Em todos os sentidos da nossa vida, amém?
grande, Pai. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Vamos continuar agradecendo ao Senhor, né? Por tudo que tem feito nas nossas vidas. Nós devemos agradecer. É isso, né, que a palavra de Deus diz. Em tudo dai graça, amém? Se você tem algum motivo para agradecer ao Senhor, cante este louvor, amém? Aplauda ao Senhor, meu irmão. Amém? Por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Gostaria de passar aqui a palavra. Podeis assentar? O pastor está lá trazendo aí uma mensagem aos nossos corações. Amém? Bom dia a todos, a paz do Senhor, amém? Manhã gostosa, louvor abençoado e a presença de Deus conosco, amém? Quantos creem que Deus está aqui neste lugar? Amém? Quantos que já têm sido tocado, amém?
pelo Espírito de Deus, tem alegrado o seu coração nesta manhã. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Muito bom, nós vimos para o templo para celebrar a Deus. Amém? Ao Senhor. É esta a razão de nós estarmos aqui. É claro que nos alegramos por rever os irmãos, não é verdade? Saber que está tudo bem, mas a razão principal nós estarmos aqui nesta manhã é celebrar ao Senhor, é agradecer a Deus, é desfrutarmos, né, um pouco da comunhão com os irmãos, estarmos juntos, mas sobretudo separarmos, né, uma hora e pouca do nosso dia para estarmos focados em cantar louvores ao Senhor e ouvir a sua voz. Amém? E o nosso desejo, eu tenho certeza que nesta manhã Deus vai mais uma vez nos abençoar, como Ele já tem nos abençoado nesta manhã. Amém? Vai estar falando conosco através da sua palavra. Você que está na sua casa, nos assistindo, Deus possa estar te abençoando. Amém? Pediria que você, a sua atenção, para que você pudesse ouvir aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações nesta manhã. E muito obrigado mais uma vez, né, todos que estão nos assistindo. E eu quero pedir para você, como nós colocamos lá já uma mensagem nesta manhã, seja um missionário, compartilhe essa transmissão, amém? Compartilhe as transmissões aqui da nossa igreja, ou melhor, a gente às vezes compartilhamos, né, pelas redes sociais tantas notícias ruins, sem querer, né, a gente compartilha, a gente recebe uma informação de algo e a gente compartilha, não é verdade? Vamos compartilhar um culto, uma mensagem evangélica que você receber na sua casa de um amigo, não fique só para você, né? Mas compartilhe, mande para o maior número de pessoas possível que você pode mandar, compartilhe em grupo de amigos, compartilhe com a sua família. E eu louvo muito a Deus pelas redes sociais, porque ela, sabendo usar, ela tem sido uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor, né? Eu quero, não sei se nossos familiares lá em Juiz de Fora estão nos assistindo, mas essas transmissões estreitou o relacionamento de familiares que estão distantes, né? De vez em quando a Francisca, lá nos Estados Unidos, entra aqui, o presbítero Arioval tem familiares na Itália e tem assistindo lá no interior de Minas. Nós temos familiares nossos lá em Juiz de Fora, Rio de Janeiro, e eles têm nos assistindo. De vez em quando eu recebo uma mensagem, né? Temos o Sérgio, filho do Ítalo, do tio Ítalo, lá em Juiz de Fora, a Ivani, nossa tia Ivani, de vez em quando eles mandam uma mensagem para a gente, ele assiste também o nosso culto. Isso é muito bom, amém? Nós ficamos muito felizes por isso. Deus possa abençoar vocês aí nas suas lares, nas suas casas, e compartilhe essa transmissão em nome de Jesus, amém? Quero chamar a sua atenção. Deus tem colocado uma palavra no nosso coração para falarmos nessa noite. Nada assim combinado com o pessoal do louvor, mas o primeiro cântico aqui, né? Grande é o Senhor, amém? Suas misericórdias não têm fim. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O texto para a nossa meditação está em Lamentações capítulo 3, amém? Lamentações capítulo 3, a partir do versículo de número 21, e nós vamos, você não precisa ficar de pé, e também não precisa ficar, eu acho que vai passar aqui na nossa projeção aqui no Data Show, amém? Então, Lamentações capítulo 3, versículo 21 ao 26, mesmo assentado, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ou então acompanhar aqui na projeção no Data Show, amém? Pode acompanhar aqui, amém? Lamentações 3, versículo 21 a 26. Todos acharam aí na sua Bíblia? Não é um livro que nós usamos muito, né? Lamentações de Jeremias, está ali próximo
ao livro de Jeremias, mais ou menos no meio da Bíblia, né? Nós vamos ler então esse texto. Diz assim, 3, versículo 21 ao 26. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, ela não têm fim. Elas se renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Amém? O versículo 6 termina exatamente desta maneira. Vamos fazer uma oração, mesmo assentado. Aí nós vamos orar ao Senhor pedindo a bênção dele. Pai querido, no nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar por esta manhã. Queremos te agradecer pela rica oportunidade que temos de estar neste lugar para oferecer a ti este culto, Senhor. Nós somos gratos a ti pelos hinos que foram aqui cantados nessa manhã, pela equipe de louvor, por cada irmão que está aqui presente conosco nessa manhã, por aqueles que estão nos seus lares, ó Deus, também nos assistindo, ou no trabalho, ou por aqueles também, Senhor, que futuramente irão assistir quando, ó Pai, essa transmissão estará sendo compartilhada. Nós queremos pedir, meu Pai, que pela tua graça, que pela tua misericórdia, ó Deus, vidas possam ser abençoadas nessa manhã, que o Senhor possa falar, ó Deus, a cada coração que vai estar nos ouvindo, tudo para a glória, para a honra e para louvor do teu nome. Pedimos, ó Deus, a misericórdia do Senhor, pedimos a mão do Senhor sobre as nossas vidas, que as nossas mentes, os nossos corações, todos que vão estar te ouvindo, Senhor, vão estar nos ouvindo nesta manhã, ó Deus, sejam as suas mentes, seus corações cativos, presos ao trono da tua graça, que nada venha impedir, ó Deus, a tua glória e a manifestação do teu poder nas nossas vidas. Nós oramos a ti, ó Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Queridos, a nossa meditação nesta manhã, ela está dentro do livro de Lamentações. Amém? Quem que escreveu este livro? O livro de Lamentações, ele foi escrito pelo profeta Jeremias. São apenas 5 capítulos, apenas 5 capítulos. E a coisa interessante que nós podemos notar, quando nós vamos ler o livro de Lamentações, é que Jeremias, ele começa do capítulo 1 e até o capítulo 2, o capítulo 1 e o capítulo 2, Jeremias, ele vai exatamente falar, trazer a lembrança, e ele vai falar sobre a destruição desolada de Jerusalém, amém? De Israel. Na verdade, o profeta Jeremias, ele profetizou durante o período babilônico, ele profetizou antes um pouco do período do cativeiro babilônico, e profetizou um pouco também durante o período do cativeiro. E ele profetizou que o cativeiro viria. E no capítulo 1 e o capítulo 2, ele faz exatamente as lamentações, ele traz para nós um relato triste, como é que ele vê Jerusalém. Se você for lá no capítulo 1 e no capítulo 2, ele vai falar sobre a destruição do templo, sobre as famílias que tiveram as pessoas mortas, não é verdade? E isso traz para o autor, o próprio escritor, quando ele conta isso, ele faz esse relato, de uma certa forma, a gente consegue ver isso, de tristeza no seu coração. Ele está muito triste, fazendo esse relato, ao ponto dele chegar lá no versículo 18 do capítulo 3, quando ele entra no capítulo 3, o tema, o assunto do capítulo 3 é um convite para reconhecer o seu pecado. Por quê? Ele vai falar exatamente o seguinte, não apenas eu, mas olha o que eu estou vendo, olha o que está acontecendo, nós estamos num cativeiro, então o cativeiro aconteceu por causa do pecado, o cativeiro aconteceu em função
da desobediência do povo de Israel, ou seja, a mão de Deus veio sobre vocês. E eu quero dizer para vocês o seguinte, lá no capítulo 3, ele vai convidar o povo a reconhecer o seu pecado e a voltar-se para o Senhor e olhar para Deus e entender e ver o tanto que Deus é bom, o tanto que Deus é maravilhoso. Ele vai falar exatamente sobre isso. E no início do capítulo 3, ele ainda fala um pouquinho, ele ainda fala bastante sobre o cativeiro e sobre o sofrimento, o que ele está vendo, as coisas aflitas, as coisas angustiadas que ele está vendo, né? Interessante, olha só como é que ele começa o capítulo 3, e ele esquece um pouquinho de Jerusalém, e ele vai falar um pouco de si, ele vai falar um pouco da sua vida, né? Ele vai falar um pouco dele mesmo. Ele começa o capítulo 3 dizendo o seguinte: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. E ele vai discorrer, né? Ele me levou e me fez andar em trevas. Todos nós conhecemos a história do profeta Jeremias. Todos nós conhecemos quem foi o profeta, né? E no capítulo 3, então, do versículo 1 ao versículo 20, ele relata a sua própria história. Ele relata as suas próprias histórias e, na verdade, a história de Jeremias é um pouquinho também do relato da nossa história. Ninguém aqui, com seus 30 anos que tenha, com seus 40 anos, ou que tenha 60, ou que tenha 70 anos, nenhum de nós tivemos em toda a nossa história de vida só vitórias, só alegria, só tristeza. Só vitória, só alegria. Nenhum de nós, nem aqueles que estão nos ouvindo. Não é verdade? Se todos nós também temos um espaço e poderíamos pegar uma caneta e escrever as nossas lamentações, escrever a história ruim das nossas vidas, como Jeremias escreveu aqui do versículo 1 até o versículo de número 20, que ele fala exatamente sobre isso, né? Olha só, lá no versículo 18 ele diz assim: então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Ou seja, ele, no capítulo 3, no versículo de número 18, ele diz que pereceu a esperança, ou seja, a esperança acabou. E quem aqui nunca teve a sua esperança diminuída a tal ponto que você falou o seguinte: eu estou perdido. Para mim, acabou. Não tem mais o que fazer. Quem aqui nunca passou por isso? Quem que está na sua casa nos ouvindo que nunca passou por isso, por esse momento difícil? Aliás, o momento que nós estamos passando hoje, nos nossos dias, coisa aí de 6 meses, né, de novembro para cá, o mundo inteiro tem sido assolado, o mundo inteiro tem tido a sua esperança diminuída, famílias perdendo vidas, pessoas perdendo emprego. Interessante, quando a gente tem algumas cidades que a gente vai para caminhar, é uma questão assim parece que nós ficamos assustados. Se for lá no centro da cidade de Anápolis, tem ruas lá que as portas estão todas fechadas. Todas fechadas. É verdade? Nós temos uma cliente que trabalha na Receita Federal, ela virou e falou assim para mim, ela esteve na loja essa semana, ela virou e falou assim: eu nunca vi tantas baixas de CNPJ. Nós estamos até orientando as pessoas para não baixarem, para suspenderem, porque pode suspender o CNPJ por um tempo. Então as pessoas estão realmente com as suas esperanças abaladas, é isso que o profeta vê. E ele fala assim, no versículo 19 ele fala assim: lembra-me da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Ele está dizendo o seguinte, que quando ele lembra do todo o sofrimento, ele fica abatido. Ele fica devera abatido. Mas, queridos, no versículo 21, o profeta resolve tomar uma posição para mudar a história da vida dele. Interessante que o versículo 21, ele parece que, o que nos dá a entender, é que o Espírito de Deus vem sobre ele, né? E fala assim com ele: não, rapaz, o que é isso? E a gente conhece bem a história do profeta Jeremias. Nós sabemos o tanto que Deus foi com ele, né? Nós sabemos que o seu chamado, quando Deus chamou Jeremias, e ele disse que não tinha
condição, não passava de uma criança que não podia ir, que não podia ir avante. Deus fala com ele, não fala que você passa de uma criança. Não fala isso, porque eu te conhecia dentro do ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu já te conhecia. Isso eu acho que é lindo e maravilhoso para as nossas vidas. Isso faz-nos entender o quanto que Deus é bom. Então, você que está aqui presente, na igreja, você que está na sua casa nos ouvindo, eu quero dizer para você, se você está passando um momento difícil na sua vida, amém? Você acha, às vezes a gente acha que as coisas estão muito difíceis, às vezes nós não temos esperança, né, de as coisas melhorarem, não tem um sinalzinho para que as coisas vão melhorar, não é verdade? E essa pandemia ela está funcionando exatamente isso, o negócio quando parece que vai melhorar. Essa semana nós tivemos uma queda no número de mortos, teve dia que teve apenas 500 mortos. Quando eu falo apenas, não estou querendo dizer com isso que é pouco, mas em relação a 1.000 e tantos, chegou a cair pela metade. Mas de repente já foi para 1.200 de novo, 1.100. Então, queridos, eu quero dizer para você, tem uma palavra de Deus para os irmãos nessa manhã, tem uma palavra de Deus para você que está na sua casa. Toma a posição do profeta Jeremias, o que ele tomou no versículo 20. Ele corta ali, ele muda de história. Leva-nos até a entender, quando eu olho isso aqui, parece assim, vamos escrever um outro capítulo aqui. Ele diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele diz assim, eu quero esquecer isso. Eu quero esquecer o meu sofrimento. Ele está exatamente, eu contei para vocês, mas eu agora tomei uma posição, eu quero esquecer, eu não quero mais lembrar desses negócios aqui. Porque esse trem é muito ruim. Eu não quero lembrar dessas coisas. Irmãos, e isso é tão importante, porque tudo aquilo que está aqui dentro do nosso cérebro, tudo que está dentro do nosso coração, tudo que está dentro do nosso pensamento, isso traz uma influência tremenda nas nossas vidas. Isso faz uma diferença tremenda. Isso faz uma diferença tremenda. Existe até alguns tratamentos, né, psiquiátricos, com psicólogos e também com psiquiatras, que exatamente eles procuram fazer isso, procuram fazer as pessoas a cuidar bem na sua mente. Nós precisamos ter uma mente sadia. Eu sei que é muito difícil nos policiar com relação a isso, mas é muito importante nós focarmos em coisas boas. E parar de pensar em coisas ruins. Então ele fala assim, eu quero trazer a memória, ou seja, parece que eu já esqueci. E o momento que quando a tribulação é muito grande, quando nós estamos passando um momento muito difícil na nossa vida, isso acontece, porque o nosso cérebro é bombardeado de tantas coisas ruins, que a gente esquece as coisas boas. A gente esquece as coisas boas. E quanto de coisa boa aconteceu na nossa vida? Quantas coisas boas aconteceram nos seus 70 anos de idade, hein, pastor Zé Roberto? Quantos momentos de glória? Quantas bênçãos? Quantas vezes o Senhor estendeu as mãos para você? Quanto do cuidado de Deus com você? Comigo, conosco. E é isso que o profeta fala. Falei, eu quero trazer memória, aquilo que me dá esperança. Ou seja, aquele Deus que fez aquilo comigo lá no passado, a Bíblia diz que Ele não muda. Não mudou, não muda e nunca jamais mudará. Ele é o mesmo. E eu quero lembrar disso, para que a esperança venha brotar no meu coração. Que a esperança venha brotar no meu coração. E ele resolve tomar então essa atitude e fala, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E aí ele começa a trazer à memória o quê? O que ele quer lembrar? E o que ele começa a lembrar a partir do versículo 22? Ele começa a lembrar das características de Deus. Ele começa a lembrar de princípios. Ele começa a lembrar de atitude de Deus para com o homem, que, de certa forma, traz mesmo um renovo de esperança. E ele começa, então, a fortalecer a sua alma, ele começa a fortalecer o seu homem interior. Porque quando a gente pensa só em derrota,
só em fracasso, quando nós estamos focados só em coisas ruins, na verdade nós estamos matando a nossa fé. Nós estamos matando a nossa alma, nós não estamos alimentando a nossa alma, pelo contrário, nós estamos dando veneno para ela. Você está dando veneno, você está dando coisa ruim para ela. E quando você dá coisa por ruim, o que acontece? A esperança vai embora, a fé vai embora, o amor vai embora, você desiste da vida. Então, queridos, o profeta dá para nós aqui uma lição de como que nós devemos alimentar a nossa esperança. Comida para a gente ter a nossa esperança sempre para cima. Nossa autoestima sempre para cima, sempre avante. Sem dúvida é focar em Deus. E focar principalmente nas características de algo que é próprio de Deus. O homem não tem, mas Deus tem isso. O homem não tem isso, mas Deus tem. E então ele começa a dizer, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, ou seja, aquilo que pode sustentar a minha alma, aquilo que pode trazer alimento para a minha alma, aquilo que vai nutrir a minha alma, aquilo que vai fazer eu saltar muralhas, aquilo que vai fazer eu avançar na carreira cristã, aquilo que vai fazer eu não desistir da vida, aquilo que vai fazer eu andar por fé e não por aquilo que eu vejo. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E a primeira característica que ele quer trazer à sua memória e lembrar é das misericórdias de Deus. E ele fala, as misericórdias, aí ele começa a enumerar, ele fala, versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque essa misericórdia não tem fim. Isso é lindo, isso é maravilhoso. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte, acontece que o negócio para mim não está bom. É isso que ele está querendo dizer. Mas podia ser pior. E sabe por que não é pior? Porque a misericórdia do Senhor são a causa de eu não ser consumido. É isso que ele está dizendo. Então ele está dizendo o seguinte, você está ruim, mas podia ser pior. Nós estamos confinados, nós estamos ganhando menos dinheiro, estamos trabalhando menos, estamos preocupados, mas podia ser pior. A misericórdia deles são a causa de não sermos consumidos. O que a gente vê pelo que está passando é que Deus tem sido misericordioso com muita gente mesmo. Deus poderia acabar com toda a humanidade, é o que nós estamos vendo aí. Acabava com tudo, como ele fez no dilúvio. Mas fez um pacto com Noé, que não destruiria mais a terra, que não mataria mais a humanidade. Então o que nós estamos passando é um alerta. É para nós voltarmos realmente para Deus. É para nós nos aproximarmos mais do Senhor, é para nós revermos os nossos conceitos, os nossos princípios. É para nós nos aproximarmos mais de Deus. É para nós focarmos em Deus. Então ele diz, olha, eu quero trazer à memória isso. As misericordiosas são a causa de nós não sermos consumidos. E ele usa o verbo ser aqui no plural. Ele diz, nós não sermos consumidos. Veja bem, é o profeta que está falando. Ele diz, até eu, a misericórdia de Deus é a causa de eu não ser consumido. Então não tem ninguém, não tem líder religioso, não tem pastor. Todos nós somos iguais diante de Deus, homens pecadores. Tá? E que precisamos e que vivemos pela misericórdia de Deus. E as oportunidades que Ele nos dá é pela misericórdia, é a causa de não sermos consumidos. Ele lembra disso então. E isso é o primeiro passo que Ele dá para realmente a sua esperança ser renovada. Para a sua esperança avançar. Além dele falar que a misericórdia são a causa de não ser consumido, ou seja, está ruim, mas poderia ser pior, ele diz que a misericórdia de Deus, ela não tem fim, ou seja, ela não se acaba. O pecado do homem se multiplica. Embora Deus seja justiça, embora Deus aplique a justiça,
Mas a Bíblia diz que a misericórdia dele não tem fim. Então, nós erramos, pecamos, falhamos, mas isso não anula a misericórdia de Deus. Isso não extingue a misericórdia de Deus. Sim, Ele nos disciplina porque Ele é amor e Ele quer nos chamar para o erro, para o conserto, mas é muito importante nós entendermos isso, que a misericórdia não tem fim. Por que isso? Por que é importante? Porque nós temos o acusador. Nós temos o nosso inimigo, que é o acusador, que exatamente fala, sopra todo o tempo, né? Às vezes, devido ao nosso procedimento, os erros que nós cometemos, nós somos acusados até mesmo pela nossa própria mente, até mesmo pela nossa própria consciência, em dizer assim, não tem mais jeito, não, eu errei demais, agora não conseguiu recuperar isso, ou seja, a minha situação é muito ruim, eu não vou conseguir recuperar. Ou seja, eu estou aqui porque eu mereço, foi por causa de um erro que eu cometi. Mas eu quero dizer para você, a misericórdia de Deus não tem fim. Ela não tem fim. E ele diz mais, versículo de número 23, elas se renovam a cada manhã. Isso é muito lindo. Isso significa o seguinte, hoje é domingo, nós amanhecemos domingo, amém? Se no sábado, se no dia anterior, nós tínhamos lá uma nota de 1 a 100 com a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, mas nós pisamos tanto na bola com Deus, nós erramos tanto, que Ele usou quase que 100% da misericórdia dele com a nossa vida. Quando chegou no dia seguinte, você não começa o dia com 1%, não. Você começa de novo com 100. Amém? Ela se renova a cada manhã. Ou seja, o dia amanheceu, não importa o perdão que Deus te deu ontem, não, Ele está pronto a te perdoar hoje de novo. As mãos dele estão estendidas, amém? Então as falhas, eu falei lá atrás, e agora? E hoje? Não, eu já errei tanto. Não, elas se renovam a cada manhã. Todos os dias, todas as manhãs. Ele é rico em misericórdia. E isso, irmãos, eleva a nossa esperança, porque nós sabemos que tudo pode mudar, porque Ele é bom, Deus cuida das nossas vidas. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluias, glória seja dada a Ti, glória seja dada ao Senhor. Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19, o escritor nos diz o seguinte: quem é um Deus como tu, perdoando a iniquidade e passando a transgressão do remanescente de sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque Ele se deleita em misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós e subjugará as nossas iniquidades. Você lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Queridos, eu quero dizer para você o seguinte: a Bíblia é repleta de histórias de homens e de mulheres que desfrutaram da misericórdia de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, precisou da misericórdia dele. Pecou, caiu, mas Deus o levantou. Pedro negou 3 vezes, mas Deus foi misericordioso com ele e fez dele um grande missionário, um grande pescador de almas, né? Ao ponto de pregar uma primeira vez e 3.000, pregar uma segunda vez e 5.000 se converterem. Então, queridos, Deus é tremendo. A misericórdia dele é sobre as nossas vidas. Ao invés de ficarmos fazendo a conexão com o momento de crise que estamos passando, com outras situações do passado, próximo ou distantes, ou com consequência de um erro nosso, nós devemos voltar para o Senhor e nos firmar nas suas misericórdias. Vamos se arrepender? Sim, precisamos se arrepender. Vamos clamar pela sua misericórdia. Como o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós precisamos crer que servimos a um Deus misericordioso, que pode nos favorecer mesmo sem nós merecermos. Tudo na
A nossa vida é graça. Nada que recebemos de Deus é porque merecemos, é graça. Ele pode mudar toda e qualquer situação nas nossas vidas. Hoje Ele te diz, prepara a tua casa, porque vou te recolher. Amanhã Ele diz, vou prorrogar os teus dias de sua vida, como Ele fez com Ezequias. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia de Deus. Amém? Isso é misericórdia de Deus. E nós cremos que esse momento vai passar. Em nome de Jesus. Nós temos ouvido várias mensagens dizendo que é juízo de Deus sobre a humanidade, que é para o povo voltar para Deus. Eu acredito sim que seja. Eu acredito. Mas eu quero dizer para você, nós precisamos nos apegar na misericórdia de Deus. Amém? Precisamos nos apegar porque isso nos dá esperança, e isso vai passar. Deus vai nos dar vitória. As igrejas não vão ficar vazias não, o povo vai voltar a congregar. Nós vamos ser abençoados no nome de Jesus. Aleluias. Mas o profeta, ele, no versículo 23, na parte B, ele lembra de outras coisas, de outra característica importante de Deus. A primeira é misericórdia, a segunda, ele fala sobre, parte B do versículo 3, ele fala, e grande é a tua fidelidade. Amém? Eu digo para você assim, eu tenho uma casa muito grande. Eu falei para você o tamanho da casa? Que ela é muito grande, mas eu falei para você quantos metros quadrados, que tamanho que ela é, não. Você tem uma visão que ela é grande. Mas o que é grande? Grande é grande, que não é algo que não é pequeno. Então, o escritor diz, grande é a tua fidelidade. Mas ele não diz o tamanho, mas ele diz que ele é fiel e fidelidade grande. Amém? Ou seja, que a gente pode confiar. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. E quando nós lembramos em questão de fidelidade de Deus, a gente precisa lembrar de tudo que a palavra diz sobre a fidelidade de Deus. Tudo que a Bíblia, tudo que nós encontramos dentro da Bíblia que tem conexão com Deus é fiel. Ele diz que Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Amém? Ele cumpre o que promete dentro da sua palavra. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Ao longo do relato da história bíblica, Ele cumpriu tudo aquilo que Ele prometeu. Ele disse que o povo iria ser levado cativo para o Egito, mas que depois sairia, e Ele libertou o povo. Ele disse que levantaria um libertador, Ele levantou um libertador. Ele disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, apontando para o nascimento de Jesus. Durante toda a história bíblica, antes de Jesus, Ele prometia que o Messias viria, e Jesus veio. Ele prometeu que Jesus viria e morria pelos nossos pecados, e Ele veio e morreu pelos nossos pecados. Ele disse que Jesus voltará, e Jesus vai voltar. Ou seja, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Ele diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Será que Deus é mentiroso ao ponto de nós buscarmos e não encontrarmos o Senhor? Não, vamos buscar que nós vamos encontrar. Porque Ele é maravilhoso. Ele diz assim, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa. Será que Ele é infiel ao ponto de dizer, da gente confessar o pecado, Ele não perdoa? Não, Ele perdoa pecados. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Ele diz assim, quem crê no Filho tem a vida eterna. Será que Ele é infiel? Mas Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Se diz que quem crê no Filho tem a vida eterna, aquele que crê em Jesus, que crê no sacrifício de Jesus, tem a vida eterna. O que Ele prometeu aos seus servos, Ele cumpriu em suas vidas. Aleluia, louvado e glorificado seja. Nós poderíamos ficar aqui a manhã inteira falando das promessas de Deus para homens e mulheres dentro do relato bíblico, e que Ele cumpriu. Eu poderia dar oportunidade aqui para vários irmãos na igreja, falando das promessas de Deus, você diria, Deus cumpriu, Deus fez. Vamos aplaudir o Senhor porque Ele é fiel, porque Ele cumpre aquilo que Ele promete.
porque Ele nos abençoa. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluias! O que vemos hoje é o cumprimento de sua palavra. No mundo tereis aflições. Eu acho que nunca nós, né? Eu acho que nós tivemos já algumas pandemias no mundo inteiro. Trouxe sofrimento para algumas pessoas em outros tempos de história. Mas nós não vivenciamos isso, nós estamos vivendo hoje isso, né? E o que nós vemos hoje é o cumprimento da palavra, Deus guardando o seu povo e Deus nos protegendo, amém? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A igreja nunca passou por um momento tão difícil como está passando, pelo menos eu tenho 40 anos de evangélico, né? Nós temos essa faixa aí de idade, talvez tenha alguns irmãos aqui que tenham até mais, mas nós não lembramos na história da igreja um momento tão difícil para a igreja como esse que nós estamos passando. Mas Deus tem sustentado a igreja, Deus tem nos sustentado, Deus tem abençoado as nossas vidas. Então, além de nós lembrarmos, trazemos para nós a lembrança, um alimento, gostoso, que vai realmente nutrir a nossa esperança, que vai elevar, que vai alimentar a nossa alma, que é a misericórdia do Senhor. E o segundo alimento, que importante, é lembrar da fidelidade das promessas que Deus tem para as nossas vidas. Eu estou falando de promessa, não apenas aquelas que Ele usou algum vaso para falar com você, mas aquelas que Ele fala com o nosso próprio coração. Amém? Fala conosco, amém? Então, tenha memória nisso. Tenha memória na fidelidade de Deus, que Ele muda muitas circunstâncias em nossas vidas. Se a medicina diz que não é possível, Ele diz que vai fazer e Ele faz. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Nós estamos concluindo aquilo que Deus tem para colocar nos nossos corações nesta manhã. E, então, por último lugar, o alimento que vai alimentando a nossa esperança. Primeiro, lembrando da misericórdia de Deus. Segundo, lembrando que Deus é fiel. E terceiro, é o que está no versículo 24, na parte A. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu vou esperar nele. Alguém sabe aqui como que virá o livramento do mundo pela Covid-19? Ninguém sabe. Uma coisa eu sei, vamos esperar em Deus. Ele vai dar sabedoria ao homem, ele tem o expediente dele, ele tem o meio dele. Então a melhor coisa que tem é esperar em Deus. A melhor coisa que tem é confiar no Senhor. As nossas atitudes têm que ser sempre de acordo com a palavra. Às vezes, queridos, nós colhemos consequências muito ruins na nossa vida, que a gente quer livrar-se de uma tribulação, a gente quer se livrar do momento difícil que a gente está passando, mas a gente toma uma atitude que é contrária ao que está na palavra. E aí não tem jeito de Deus abençoar. Deus não abençoa aquilo que não está dentro da palavra, não tem como. Se o indivíduo que está com uma situação difícil financeira, ele resolve querer ter uma atitude para resolver esse problema financeiro, fazendo algo escuso, algo que não está de acordo com a palavra, não tem como ele ter a bênção de Deus. E às vezes o desespero, às vezes é uma situação difícil que a gente se encontra, e tentando acertar, a gente faz muita besteira, faz muita coisa errada. Então, a melhor coisa que tem é que quando a crise está muito intensa, quando o momento está muito difícil, espere em Deus. Espera a direção de Deus. Espera a orientação de Deus. Ele, no momento certo, Ele vai dizer a você como agir, como fazer, para onde você vai. Vai fazer
fazer como o anjo, que chega para José e fala assim, pega o menino e vai para o Egito. Porque o rei quer matá-lo. Nós precisamos andar na direção de Deus. Andar guiado pelo Espírito de Deus. Caminhar. Nós estamos desfrutando de um momento tão gostoso na nossa vida, que nós já passamos dos 50% das vendas da loja. Mas, gente, tem sido umas experiências tão gostosas. E algumas pessoas chegam lá para comer, falam, vocês estão vendendo assim porque vai fechar? Eu falei, vamos fechar. Nossa, é por causa da pandemia. Eu falei, não, fica tranquilo, nós estamos com uma paz tão gostosa no coração. Ontem tem gente vindo de Goiânia, viu um rapaz ontem, entrou lá na loja, e ele virou para mim e falou assim, e a gente conversando, e eu perguntei para ele, falei, não, eu sou de Goiânia, eu moro em Goiânia, meu pai mora aqui, eu vim visitar o meu pai, saí, está tudo fechado em Goiânia, vim comprar uns negocinhos aqui. Aí ele falou, nossa, mas sua loja estava, as vitrines estão vazias, está fechando? Eu falei, estou fechando. E por causa da pandemia? Eu falei, não foi por causa da pandemia, já estava projetado. E Deus falou, é agora, e aí a gente resolveu fazer, nós estamos com uma paz muito grande. Aí ele falou, não, sendo assim, eu vou te ajudar a fechar, depender de mim, se amanhã nem abre essa loja aqui. E aí, ele saiu comprando sapato para a criança, para os meninos, para o menino dele, levou para a esposa, né? Aí falou, rapaz, só não vou levar para mim porque não tem, porque acabou de homem. O Walter esteve lá essa semana, né? O Wander também já comprou lá alguma coisa. Mas comprou tênis caro para a menina dele, falou, vou te ajudar a fechar, vou comprar isso aqui. Foi, levou. E assim tem sido várias pessoas. Não é verdade? Várias pessoas. Então, irmãos, Deus é maravilhoso, a melhor coisa que tem é esperar a direção de Deus. A direção, o momento. E o que faz a diferença na nossa vida no momento de crise é exatamente isso. Interessante a expressão do profeta, a minha porção é o Senhor, ou seja, a minha confiança é Deus. Ou seja, é Ele. Para onde que eu vou? É Deus. Está difícil, mas Deus tem a saída. Eu fui jogado num túnel. Eu estou como alguém que está numa linha de trem lá num túnel, não tem um espaço para me ficar do lado do trilho. E eu estou vendo que vem um farol lá na frente para me pegar e eu não vou morrer. Porque aquele farol é o do socorro. É o pessoal que vem me socorrer, ficou sabendo que eu estou aqui e vem me socorrer. É assim que Deus faz. Deus sempre nos surpreende. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, ou seja, Ele tira isso lá de dentro. A minha alma diz que é Ele. Amém? A minha alma diz que é Deus. Só Ele é a minha porção, porém nele a minha esperança. Ele completa no versículo a seguir, 25 e 26. Bom é o Senhor para o que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio, sem reclamar, sem dizer que Deus o abandonou, sem dizer que Deus não está olhando para você, sem dizer que Deus não cuida de você. Guardar em silêncio, está doendo, mas o socorro vem de Deus. Está difícil, mas o socorro vem de Deus. Eu perdi, mas Deus vai restituir, como fez com Jó. Amém? Quero trazer à lembrança aquilo que me dá esperança. Bom é o Senhor para os que esperam nele. Deus não decepciona aqueles que colocam nele a sua esperança. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Ele pode até demorar dentro da nossa visão, mas Ele vem. Aguardar de que maneira? Reclamando, desaminando, murmurando? Não. Aguardar em silêncio. Trazer em memória aquilo que vai dar esperança na crise. Cuidar bem da nossa mente. Cuidar bem do nosso pensamento. Lembrar das características do próprio Deus, que nós nos encontramos em ninguém. Pode ser o seu melhor amigo. Pode ser aquele cara que andou lado a lado com você. O dia que você pisar na bola com ele, ele te abandona. Mas é a característica que só Deus tem, da misericórdia sem fim. Da misericórdia que se renova a cada manhã.
Quantos amigos nossos prometeu algo para nós e não cumpriu? Quantos da nossa família, quantas vezes filho prometeu para o pai e não cumpriu? Quantos pais estão jogados em lugares sem amparo, porque o filho prometeu e não cumpriu? Mas Deus é fiel, Deus não falha, Deus promete e Deus cumpre. Deus é a nossa porção. Irmãos, nós vivemos, eu quero concluir, nós vivemos nessa vida em conquistas. É bom para nós alcançarmos degraus na vida. É bom ter uma casa boa. É bom ter um carro bom. É bom ter conforto. Quem aqui que não gosta de dinheiro? Todos nós gostamos de dinheiro. Mas isso não é a nossa porção maior. Porque dinheiro acaba. Casa acaba. A traça, a ferrugem corrói. A vida vai embora. A melhor coisa da nossa vida é a fé em Deus. A porção nossa é o Senhor. Isso é que é o melhor. É o cuidado de Deus, é a certeza que Ele está conosco no vale e no monte. Amém? Que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Vamos alimentar a nossa alma, tendo dentro do nosso ser essa convicção e lembrando sempre dessas características de Deus, que Ele é misericordioso, que Ele é fiel e que Ele é a nossa porção maior. Vamos orar? Vamos ficar de pé para nós orarmos ao Senhor. Aleluias. Vamos orar. Ó Deus, gostaria que você apresentasse sua vida diante de Deus. Você que está aqui presente, você que está na sua casa. Eu não sei qual o momento que você está passando, as dificuldades que você está passando. Não sei como que está a sua esperança. Aquele filho que você tem tanto orado, aquela situação que você tem pedido para Deus mudar e os anos passam, as coisas não mudam. Sua esperança está pequenininha, quem sabe do tamanho de um grão de mostarda. Mas Jesus diz que se a nossa fé for do tamanho do grão de mostarda, ainda assim, nós podemos dizer a esse monte, passe daqui para lá e ela vai passar. Nós queremos orar nesta manhã. Nós queremos ter a nossa esperança alimentada. Vamos pedir que o Espírito de Deus venha trazer um renovo nas nossas vidas nesta manhã. Amém? Vou pedir ao pessoal do louvor aqui, amém? Para a gente cantar aqui um hino, para a gente orar. Eu estou sentindo uma vontade tão grande da gente orar, da gente ter um momento com Deus, da gente buscar o Senhor nesta manhã. Irmãos, tem tanta família sofrendo, tem tantas pessoas com problemas, nesse mundo tão grande, né? Quantos estão nesta hora com a sua esperança lá embaixo? Quero dizer para você, Deus pode mudar a sua história. Ele é maravilhoso, amém? Aleluia, Jesus. Vamos orar? Você que está na sua casa, curva a sua cabeça, você que está aqui. Vamos orar, vamos buscar o Senhor. Está orando ao Senhor. Aleluias. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nós queremos pedir um alimento para as nossas almas nesta manhã. Vem, Senhor, em socorro daquele que, da nossa esperança, Senhor. Vem alimentar as nossas almas nesta manhã. Nós oramos, ó Deus, e pedimos que a bênção do Senhor possa alcançar a todos aqueles que estão nas suas casas nos ouvindo. Quero pedir que a bênção do Senhor, ó Pai, possa alcançar os irmãos que estão aqui presentes em suas casas. Senhor, venha alimentar a nossa esperança. Venha trazer à nossa mente a recordação, a lembrança
de quantas vezes que nós fomos socorridos pelo Senhor, da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Venha trazer à nossa lembrança o quanto que o Senhor é fiel para prometer, para cumprir tudo aquilo que o Senhor promete para com as nossas vidas. Ó Deus, traz a nossa lembrança para nós lembrarmos, alimentarmos a nossa alma em saber que o Senhor é a nossa porção nesta terra. Ó Deus, ainda que tenhamos conquista nesse mundo, ainda que possamos alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas conquistas, mas nada é comparado com o que o Senhor significa para as nossas vidas. O Senhor é a nossa porção, o Senhor é o nosso bem maior nas nossas vidas. Louvado e glorificado seja o teu nome. Nos abençoe. Ó Deus, é a nossa oração, é em favor da humanidade. Nós queremos orar nesta manhã. Nós queremos clamar pela misericórdia do Senhor sobre o mundo inteiro, sobre todo mundo. Nós queremos clamar sobre a misericórdia do Senhor sobre todos aqueles que estão nos ouvindo. Nós queremos, ó Deus, clamar sobre a bênção do Senhor. Vai em socorro. Manifesta, ó Deus, a todos que estão nos ouvindo e aqueles que não vão nos ouvir. Manifesta a tua misericórdia. Manifesta a tua fidelidade. Manifesta o tanto que o Senhor é grande. Revela-se a Ele, ó Pai, a eles, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Vamos permanecer de pé para nós entoarmos aqui um último cântico. Depois nós vamos estar encerrando o nosso culto. Lembrando, né? Você que quiser, depois que nós encerrarmos o nosso culto, se você quiser, você traz aqui a nossa oferta, vem aqui à frente, ou melhor, faz o seguinte. Maurício, por favor, põe um gasofilaço ali, ó, põe lá para evitar de ficar mais fácil para os irmãos. Enquanto os irmãos vão estar cantando, você vai estar trazendo a sua oferta, o seu dízimo. Amém? E você que está na sua casa pode fazê-lo. Fazendo o depósito aí na nossa conta da igreja. E os nossos avisos dos nossos trabalhos vão ser colocados aí. Obrigado você que está nos visitando nessa manhã. Daqui mais no final a gente vai estar orando. Bem, não vai embora. Nós vamos cantar o hino. Você vai trazer a oferta e depois nós vamos estar orando e encerrando. Para te adorar e fazer teu nome só para te adorar. Só para te adorar.
Nós estamos concluindo o nosso culto. Vamos ficar de pé. Pastor Zé Roberto, vem aqui na frente. Queria que o senhor orasse para nós. Pastor Zé Roberto tem sido um companheirão aqui neste lugar. Vai estar orando para nós, abençoando o povo. Amém? Amém. Levante as suas mãos para o céu em agradecimento. Ó Paizinho querido, nós te louvamos por esse culto tão abençoado, pela mensagem que ouvimos sobre as misericórdias do Senhor, que não tem fim, ó Pai. E como nós necessitamos da tua misericórdia, necessitamos do teu amor, da tua bondade, necessitamos, Senhor, ó Deus, do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre tudo que é nosso. E nós queremos te pedir, continua conosco, Senhor. Continua abençoando essa igreja, meu Pai. Ó Deus, porque nós sabemos, ó Deus, das intenções do coração do teu Filho, ó Deus, em fazer dessa igreja uma igreja grandemente abençoada pelo Senhor. Que nós possamos atender, ó Deus, os pedidos que o Senhor nos faz e possamos nos dobrar continuamente diante do Senhor. Em misericórdia, ó Deus, em amor e em bondade que o Senhor tem para com a nossa vida. Muito obrigado por tudo. Leva-nos agora em paz para a nossa casa, Pai. E continua conosco nesse dia. Precisamos do Senhor todos os instantes da nossa vida. Fica conosco, ó Deus, e receba a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Um minuto da sua atenção. Você vai ver ali embaixo da nossa escada a quantidade tremenda de caixas, ali embaixo da escada que sobe para a galeria. Aquele lá é o material que chegou para a conferência missionária, que está programada para 22 de agosto aqui no templo. Projeto Visão 2030, amém? Que será a igreja em 2030, então a gente tem que se preparar. Então, um projeto missionário, vai vir uma equipe, amém? Para realizar esse congresso aqui. Então, aquilo lá é material que vai ser distribuído, a igreja vai sediar no Centro-Oeste esse congresso. Todas as igrejas de Anápolis, de outras cidades, virão para cá em função desse congresso. Amém? Queria que você orasse por isso. Nós temos ali mais de 7 mil exemplares, que vai ser distribuída para as igrejas de evangelização. Material valiosíssimo. Amém? Queria que você orasse por isso. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Amém? Em nome de Jesus, está concluído o nosso culto à noite, às 19 horas. Temos mais um momento aqui com Deus. Amém? Em nome de Jesus. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Só pra te adorar e fazer teu nome